Olá pessoal, nesta aula vamos aprender como os encoders identificam o sentido de giro do seu disco, a chamada tecnologia de quadratura. Então, como aprendemos nos vídeos anteriores, nos discos de encoder incrementais simples, nós temos lá o disco e temos apenas uma fileira de rasgos, né? Temos um emissor e o receptor. Ao nós ligarmos o emissor, ele emite um feixe de luz que incide sobre o receptor. Com o giro do disco, vão ocorrer interrupções desse feixe. Essa interrupção faz como se ela desligasse o receptor. Então nós temos duas situações. Quando a luz passa, nós temos o receptor ligado, passando corrente. Quando o feixe é interrompido, nós temos lá uma situação como se fosse desligado. Aqui embaixo nós temos uma representação desses dois estados variando ao longo do tempo, né? Então nós temos aqui o nível alto, que é o receptor recebendo feixe, o nível baixo, que é o receptor não recebendo feixe, e assim por diante. Então cada vez que eu giro o disco, eu vou ter ali no meu receptor um formato de onda semelhante a esse aqui. É claro que se o disco estiver parado, não ocorrerá essa variação. Bom, o que o computador ou o robô faz é contar quantas vezes ocorre essa variação para ele poder determinar o giro desse disco. Esse disco vai estar acoplado a um motor e esse motor vai comandar uma articulação do meu robô. Bom, aí nós temos um problema. A articulação pode se mover em um sentido ou em outro. Só que este encoder ele só detecta o número de pulsos, não detecta o sentido. Então, como é possível nós criarmos um mecanismo que detecte também o sentido de giro do eixo do meu motor ligado ao encoder? É isso que nós vamos aprender neste vídeo. Então nós vamos utilizar, para o melhor entendimento, um encoder chamado Robocore. Esse Robocore é uma plaquinha de encoder que é acoplada a um motorzinho DC. Esse motor é empregado nos projetos de robótica educacional. Mesmo assim, ele tem todos os componentes que servem bem para a gente demonstrar o funcionamento desse mecanismo de quadratura nos encoders. Então, na plaquinha que vai fixada no motor, nós temos aqui dois conjuntos de sensores. Aqui eu chamei de sensor A e do outro lado sensor B. Cada um desses sensores tem um LED infravermelho e o sensor propriamente dito, que é um fototransistor. Neste exemplo aqui inicial, o receptor é ativado pela passagem do feixe de luz pela janela, pela abertura, né, do disco do encoder. Neste caso aqui, o feixe de luz é recebido pela reflexão de um disco que gira, passando bem próximo aos sensores, e esse disco permite que haja uma reflexão da luz infravermelha para o fototransistor. E nós temos nesta mesma plaquinha dois sensores e eles estão defasados num certo ângulo. Aqui nessa foto nós temos, além da plaquinha, nós temos o disco montado em cima. Então, se você perceber, o número de divisões desse disco permite que ocorra uma defasagem. Enquanto nós temos aqui essa abertura, o outro está fechado. Isso aí vai permitir que os dois sinais provenientes do sensor A e sensor B estejam também defasados. Então, no momento que o disco passa sobre o sensor, ele reflete a luz do LED infravermelho sobre o fototransistor, ligando-o e colocando uma das entradas em nível lógico alto, ou seja, 5 volts. Repare que enquanto um deles está descoberto, o outro está parcialmente coberto, significando que há uma defasagem entre eles. É essa defasagem que permite a detecção do sentido. Então, à medida que eu for girando esse disco, eu vou receber esse trem aqui de pulsos e vou perceber essa defasagem. Então, nessa primeira linha aqui, na linha azul, nesse momento eu vou ter
que no sensor A o meu nível lógico vai ser 0 volts, ele está aqui embaixo, e meu sensor B vai ter um nível lógico de 5 volts, está em nível alto. Um pouquinho mais adiante no tempo, eu vou ter esses sensores mudando seu estado para A 5 volts e B 5 volts. Essa diferença somente é permitida devido a essa defasagem que nós temos entre os sensores A e B. Dependendo de como essa defasagem é tratada pelo software gravado no microcontrolador ou no controlador do robô, nós conseguimos fazer a contagem dos pulsos e determinar também o sentido de giro do meu encoder. Então, pessoal, nós temos ali no encoder dois sensores, sensor A e sensor B. Ele tem dois níveis lógicos, 5 volts, né, o ligado, e o 0, que é o desligado. À medida que a gente gira o disco do encoder, os sinais eles vão variando dessa forma, ligado, desligado, desligado, tanto para o sinal A quanto para o sinal B. Acontece que existe uma certa defasagem devido à posição do sensor. Então, eles não ligam e desligam ao mesmo tempo, eles têm um pouquinho de atraso um em relação ao outro. E é isso que permite identificar o sentido de giro do encoder. Então, no encoder, a gente vai, ao girar no sentido horário, por exemplo, vai aumentar a contagem, ao girar no sentido anti-horário, vai diminuir a contagem. Nesse caso aqui, eu desenhei assim, ó. Se ele for deslocado para a esquerda, vai aumentar a contagem, se for para a direita, vai diminuir a contagem. Para ficar mais fácil de visualizar, eu criei uma máscara aqui, ó. Então tenho aqui. Assim eu consigo analisar o sinal num determinado momento somente. O que acontece? O microcontrolador tem um programa que identifica essa condição aqui, ó. Se o sinal A está subindo e o sinal B está em 0, a contagem aumenta. Se for ao contrário, a contagem diminui. Então, se eu vou começar aqui do começo. Imagina que eu começo por aqui, ó. Nesse ponto, eu tenho o sinal em B 0 e o sinal em A subindo, ó, o nível lógico. Ou seja, está em 0, está passando para 1 ou 5 volts. Se eu deslocar para a esquerda, né, aqui não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Quando chegar aqui novamente, eu vou apresentar essa condição que está gravada no software e ele vai me contar um pulso. Então eu estou incrementando a minha contagem. Isso vai acontecer à medida que o encoder for girando. Mais uma vez. Mais uma vez. Repara, se eu deslocar no outro sentido, isso nunca vai acontecer. Então, por exemplo, imagina que eu esteja deslocando nesse sentido. Aí o sinal está aqui em 0 e vai passar para 1, né? Que eu já estou indo nesse sentido aqui. Só que nesse momento, o nível lógico aqui está em 1, não está em 0. Então o software não vai reconhecer essa condição. Assim a contagem não vai ser realizada. Ou melhor, vai ser contado ao contrário, né? E assim por diante. Vou passar aqui novamente. Aqui de novo. Está subindo, só que o sinal no sensor B está em nível lógico alto, ou seja, não vai reconhecer essa condição aqui, ó. E assim por diante. Ou seja, para esse lado ele incrementa, para esse lado ele decrementa. E é isso lá que o encoder vai fazer. Ele vai mandar essa informação para o computador, que vai controlar o motor a partir dessa informação.
Bom, nesse momento, gente, eu gostaria de explicar a nível de software como ele faz o tratamento desses dois sinais. Eu não vou entrar aqui nas particularidades da linguagem C, nem do Arduino, que é o microcontrolador que foi empregado. Mas nós temos aqui que a entrada digital, né, do sinal A é o pino 2 e do sinal B é o pino 3, pino do microcontrolador. Nós temos aqui que ainda na função de setup, que é a função de preparação, nós temos uma interrupção conectada ao pino 2 e outra ao pino 3. E essa interrupção, ou seja, esse desvio no programa, é acionado cada vez que ele detecta uma elevação do nível lógico baixo para o alto. Isso aparece nessa parte aqui do programa, né, chamado rising, né, que é a elevação. Tá? Então, aqui é uma borda de subida. O que a gente está detectando é uma borda de subida. Então, no momento que ele detectar a borda de subida, ele vai acionar a interrupção. Além dessa interrupção, ela vai abrir para uma função, que é essa AI0. Aqui do lado eu copiei essa função. Então ele fala assim, ó, se a leitura no pino digital 3 for baixa, ou seja, se o nível, né, no canal B for baixo, a minha contagem vai ser de um pulso, né? Então tá aqui, contador mais, significa que eu vou incrementar um pulso. Esse else está falando assim, ó, se o pino, ao invés de for low, né, que é baixo, for high, que é alto, eu vou contar negativo, ou senão vou decrementar. Então, resumindo, o que vai acontecer? O programa executa exatamente aquilo que foi dito anteriormente. Eu vou detectar dois estados. Primeiro, no canal A, eu vou detectar subida da borda, né? E no canal B, vou detectar se ele está em low, que é baixo, ou high, que é alto. Se for low, né, baixo, e aqui subida, borda de subida, eu vou aumentar. Se aqui for, ao invés de low, for high, que é alto, eu vou decrementar. Então, no sentido, eu vou aumentar a minha contagem, e no outro sentido, eu vou decrementar a minha contagem, vou diminuir. Com isso, eu consigo aqueles números que, conforme eu giro num sentido, eles vão aumentando, e conforme eu giro no outro sentido, eles vão diminuindo até chegar em números negativos. Com isso, eu tenho a detecção do sentido tanto horário como anti-horário. Bom, então, para terminar, eu montei aqui o motor com encoder. Aqui eu tenho uma ponte H, já que o microcontrolador não consegue fornecer corrente suficiente para o motor e para o encoder ao mesmo tempo. E agora eu vou digitar o número de pulsos na porta serial e o motor vai girar até atingir aquele determinado número de pulsos. Então vou colocar aqui, ó, 10 pulsos. 10. Quando eu der Enter, o motor vai girar 10 pulsos. Então, e mostrou ali que ele andou 10 pulsos. Agora eu vou girar menos 10. Menos 10. Dou Enter. Agora eu vou colocar mais 20. Dá Enter. E agora, por exemplo, menos 50. Então eu consigo controlar a direção e o quanto o motor anda, graças ao que foi explicado anteriormente a respeito da quadratura. Então, menos 50, vou dar Enter.
É isso aí, gente.